Bom, agora são 16 horas em ponto. Em princípio, o pessoal deveria estar chegando a esse call. Como eu já estou gravando, já vou aproveitar para registrar, que eu imagino que algumas pessoas assistam esse call depois. Espero que a qualidade do áudio esteja razoável. Normalmente eu faço isso com o microfone melhor, mas eu não consegui fugir do escritório, então estou fazendo aqui do laptop mesmo. Bom, meu nome é René de Paula Júnior, eu sou veterano dessa área digital, comecei a trabalhar nessa área de internet especificamente em 96, faz tempo, em 2011, eu acho que é isso, 2011, por aí, 2011 eu acho, 2010 para 2011, eu fui para a Singularity University e fiz o Executive Program lá, mantive contato com eles regularmente, e com o Salim, com todo mundo, e acabei me envolvendo com a confecção do livro Organizações Exponenciais, depois com a elaboração da metodologia do que virou a consultoria ExoWorks, dos quais eu fui um dos primeiros consultores certificados, acho que o primeiro brasileiro a participar em projetos maiores, né, 2 no México, 2 na Colômbia, e é isso, estou aproveitando que ninguém chegou ainda, aliás, será que vai ter alguém aqui ou não? Vai ser curioso, porque esse, na verdade, foi um movimento meio arrojado, né, de uma certa maneira, para preservar a lista dos alumni da Singularity, para, de repente, não, né, roubar muito a cena ali, para não gerar muito tumulto, que normalmente não é uma lista, eu estou nessa lista faz bastante tempo, convenhamos, não é a lista mais movimentada e ativa do mundo, tem ali uma coisa ou outra meio festiva, tá, mas morre por aí. Então, para não gerar muita estranheza, eu acabei propondo que a gente criasse um canal no Slack. Slack é uma plataforma colaborativa que eu simplesmente adoro. Muita gente não conhece, algumas pessoas não se adaptou, talvez não tenham tido necessidade em projetos específicos, que nessa hora ela realmente brilha. Mas, de qualquer maneira, eu fiz um movimento que é sempre arriscado quando você fala em termos de comunidade online, que é criar ali um fork, né? Criar ali uma outra vertente e convidar as pessoas a, eventualmente, se moverem para um novo espaço. Obviamente, nem todo mundo, né, aderiu, as pessoas que aderiram me fazem muito feliz, ainda mais porque a ideia ali é um projeto bastante não usual, me parece, eu acho, pelo menos, né? Então, só para colocar um pouco o histórico, de novo, estou levando em consideração que isso aqui está sendo gravado e vai servir como referência para conversas futuras. Tá? Se alguém entrar aqui, a gente imediatamente desvia o foco. Vamos ver se está tudo andando direitinho, só vou confirmar aqui se o link que está aqui é esse mesmo, na verdade. Acho que é esse mesmo. Está tudo ok. Então, em princípio, é isso. Que existe sempre um receio de que o Zoom te redirecione para uma sessão que não existe ninguém. Mas tudo bem, estamos indo bem. Mas voltando para a questão, a ideia é a seguinte: há algum tempo já que eu participo de uma outra comunidade, uma comunidade muito mais fechada, que era dos consultores exponenciais, dos benditos ExoWorks Consultants. E tinha um Slack também, um Slack relativamente ativo, menos pessoas, né, no grupo inteiro, mais fácil. Esse é um grupo também que já tinha se encontrado em outras ocasiões, uma vez em Toronto, onde eu estive presente, uma vez em Madrid, onde eu não pude estar presente. Né, fui para Toronto justamente para compartilhar os meus aprendizados dos projetos no México. E aí, nesse grupo, eu tentei criar. Eu estava sentindo falta de algumas coisas, sobretudo de melhores e maiores discussões, se bem que não havia nenhuma, então qualquer discussão sobre a questão de valores, de ética, né, como é que a gente define impacto, como é que a gente, né, que critério que a gente tem, ou pelo menos para a gente ter alguma base comum, né, já que a gente se auto-intitula consultores de alguma coisa, o que a gente tem em comum, além de uma formação muito rápida, né, muito superficial. Então, eu tentei criar um canal chamado Peopleware, que sempre foi uma brincadeira que eu fiz entre software e hardware. Existe uma coisa mais importante ainda que é Peopleware.
E, obviamente, toda vez que você, né, mexe com a noção de propósito, né, de valor, e as pessoas reagem bastante bem, mas o problema, o próximo passo, o que vem depois disso? Né? Depois de uma acolhida bastante afusiva, né, do tema, para falar sobre, né, questionar um pouco o que é bom, o que não é. Aí surgiu ali a colar. Eu não sei se também foi falta minha de competência para conduzir essa discussão. Então, me propondo conduzir essa discussão. Então, talvez por falta minha de competência, a coisa foi um meio fogo de palha. Então, eu acabei depois me desvinculando da própria comunidade por outras razões. Não faço mais parte dos consultores exponenciais. Na verdade, eu questiono, inclusive, isso fica para qualquer outro momento off-topic, a singularidade inteira, toda a metodologia, questionar absolutamente tudo, isso é um outro tópico. Mas a questão aqui eu quando propus essa história da gente conversar sobre o impacto, a ideia inicialmente era não discutir coisas grandiloquentes, a salvação do mundo, como consertar a civilização, o poder da sei lá do quê, nada. Na verdade, eu assumo a minha absoluta falta de retaguarda, preparo, legitimidade, inclusive, para tentar qualquer solução pinque o cérebro, né, para qualquer solução vamos dominar o mundo, esquece, não, eu não tenho essa pretensão. E isso é um pouco por uma questão de temperamento, mas também por questão de experiência, né? Quanto mais a gente circula, ainda mais em projetos internacionais, a gente percebe que o mundo é grande, né? E é difícil a gente ter algum tipo de proposta que tenha aderência instantânea, feliz, né, de todo mundo. Então, de uns tempos para cá, que é para isso que a gente ganha cabelo branco, eu acredito mais em iniciativas que façam sentido dentro de um certo contexto, né? Talvez isso escale, né? Talvez isso consiga crescer, talvez isso possa ser multiplicado. Então, foi assim que nasceu essa ideia de uma iniciativa muito pontual, que não é tão pontual assim, na verdade, porque eu estou querendo ir justamente num nervo bastante importante, que é a questão corporativa. Não é uma ideia que saiu do nada da minha cabeça, quer dizer, já estava ali acompanhando algumas reflexões de gente mais importante. E a questão é a seguinte: no mundo de hoje, governos, mesmo sociedade civil, o impacto, né, a gente percebe, ou mesmo a capacidade de realmente fazer alguma diferença, está muito diluído, né? E ainda existem, parece incrível, mas ainda existem corporações, e vão muito bem, algumas cada vez maior do que nunca, e essas corporações, em princípio, qualquer mudança de policy, de política de uma corporação dessas, pode ter um grande impacto. Eu digo por experiência própria, a primeira vez que eu trabalhei numa mega corporação, eu já fui Yahoo, mas eu fui, logo na sequência, eu fui Microsoft, e me espantou nossa, foi muito inspirador ver a série de policies, de iniciativas, capacitação, treinamento que a Microsoft tinha com relação ao tema corrupção. Porque volta e meia você está ali envolvido com projetos com o governo, com entidades públicas ou no privado, seja o que for, e isso se gera, caso isso, né, caso isso aconteça, isso pode gerar um problema bíblico, né, para todo mundo, para os acionistas. Então, você tinha ali um treinamento bastante repetido, contínuo, intensivo, para chamar a sua atenção sobre qualquer tipo de coisa que parecesse uma prática duvidosa, né? E também é muito interessante porque o nosso bônus dependia de, entre outras coisas, de uma coisa interessantíssima, que era a satisfação dos parceiros. O quanto os parceiros estavam, qual era o seu impacto na satisfação geral, que era genial, porque isso nós não tínhamos controle direto. Eu tinha que esperar a avaliação feita por uma empresa terceira, se o ecossistema estava satisfeito com o nosso trabalho ou não, e isso impactava o meu bônus. Então, não era só uma questão de hard metrics ou de hard data, era essa questão de uma coisa que vinha externa, era uma externalidade, na verdade uma externalidade positiva, nos bons dias. Mas então, e aí que surgiu essa ideia, eu vou ser sucinto, eu vou dar aqui mais 10, 15 minutos para ver se alguém aparece, em princípio, como é a primeira vez que a gente faz isso, o quórum está meio entre baixo e inexistente,
Vou até dar uma conferida rápida no meu e-mail pessoal, não custa, às vezes alguém teve algum problema e não conseguiu se conectar. Tudo indica que não, tudo indica que estamos aqui gravando sozinhos. Mas voltando, a ideia é a seguinte: empresas geram externalidades. Por exemplo, num caso muito simples, prosaico, uma empresa pode provocar um dano ambiental. Seja por um acidente, seja por descuido, seja por incompetência, seja por o que for, ela pode estar produzindo um dano ambiental. O que acontece esse dano ambiental que foi causado, isso normalmente suscita uma série de multas, PACs, no Brasil isso é coisa séria, dano ambiental não sai barato essa história, né? A questão é, quem gerou esse dano ambiental na empresa? Ele foi de alguma maneira penalizado ou existe alguma política dentro dessa empresa que desestimule a que isso aconteça de novo? E desestimule, eu quero dizer, e aí é um dos meus pontos centrais aqui, bônus, mexer no bolso, não é só uma campanha de educação, não é só uma campanha de boa vontade, não é só uma campanha de fazer um prêmio, né? Não é isso, prêmio, boa vontade, amor, né? Achar que as pessoas... Recentemente eu assisti uma palestra extremamente tocante, muito tocante, em que o cara falou, não, olha, vocês têm que ir até a favela, vocês têm que ir abraçar a diferença. Ok, todo mundo fica emocionado, aplaude, eu quase chorei, mas a questão é, isso impacta, não impacta, eu tenho meta para bater, né? Eu tenho meta para bater e boa vontade não está entrando no meu Excel. Então a questão é, de que maneira, já que bônus, né, está no mundo, o Excel está no mundo, né, dos cálculos, está no mundo dessas métricas todas, como é que a gente pode, eventualmente, criar mecanismos internos, policies internas de determinadas empresas, para que qualquer externalidade gerada negativa impacte o bônus do responsável, ou da cadeia de responsáveis, né? Eu tenho uma relativa familiaridade com a causa ambiental, minha mulher trabalha com isso, e um dos problemas é esse, muitas vezes o cara não está nem aí para fazer um desastre, seja numa escala muito pequena, seja numa escala macro, porque não é ele que vai pagar o preço, isso não vai doer no bolso, né? Não é só perder ou não perder o emprego, é realmente isso afetar a receita dele no final do mês. Então, a minha ideia, que era simples, era mapear se existem iniciativas em andamento, né, se existe alguma maneira da gente incrementar isso, todos aqui temos posição de destaque, de influência, né, podemos fazer acontecer, podemos trazer novos casos, podemos eventualmente transformar isso num projeto, numa iniciativa, numa ONG, numa app, numa plataforma. Parêntese, eu trabalho hoje numa plataforma, numa Platform as a Service, e recentemente esteve conversando com a gente aqui, alguém que eu gostaria muito que vocês conhecessem, que está envolvido com uma coisa chamada Programa de Integridade. Acho que é esse o nome. Algumas empresas como a Petrobras, por exemplo, em vista, né, da Lava Jato e demais escândalos, começou a demandar dos fornecedores alguma coisa chamada Programa de Integridade, seja lá o que isso for. Então, para isso, requer o quê? Isso requer plataformas, estruturas, soluções, apps, serviços, né? Então, isso gera aí uma reação em cadeia, um corre-corre, para que todo mundo se adeque a uma nova prática que, imaginemos, vai ter um impacto positivo, né? Então, essa é um início de conversa, não só para a gente ouvir histórias, né, eventualmente transformar a maneira como nós mesmos trabalhamos, as empresas em que a gente trabalha se mudem o comportamento também, eventualmente um segmento, a própria sociedade, por que não a própria legislação, né? A gente não pode esquecer que o impacto de uma canetada em Brasília é mais do que exponencial, né? Então, a ideia era basicamente essa, eu estou falando há exatos 15 minutos, eu engoli um relógio quando era pequeno. Então, meus caros, em princípio, o meu convite era esse, né? Como eu já imaginava isso, aqui não é nenhuma crítica, eu sei como todos nós temos agendas bastante complicadas,
é muito difícil a gente separar algum momento do dia para um call, para um debate, para uma reunião, seja por que for, né? Sobretudo quando as coisas ainda estão um pouco mais vagas. Então, para ajudar a tornar essa ideia toda mais tangível, a questão é a seguinte: não estamos aqui neste Slack, não estamos aqui nesse projeto para tentar resolver as dores do mundo. Não, a questão é a seguinte: como que a gente entende, adota, melhora, estimula mudanças em policies, sobretudo de corporações, de empresas, de maneira que o bônus ou a remuneração, a própria carreira de quem gera uma externalidade seja afetado. Como é que a gente atrela isso? Por quê? Qual é a justificativa para isso? Porque, para mim, o que move o mundo hoje é Excel, não adianta. Quando você fala de growth hacking, quando você pega empreendedores, eu vi recentemente um cara, um luminar do empreendedorismo, achar que o Pablo Escobar poderia ser um bom COO, isso me assusta. Então, quando a gente vê esse descolamento entre resultados, entre métricas, entre bônus, entre grana e o impacto real, né, isso me assusta, porque é muito fácil você crescer métrica sem perceber que o impacto está crescendo mais rápido ainda e o impacto é de todo mundo e é de ninguém ao mesmo tempo. Então é isso, caríssimos, 4h16, espero que vocês se empolguem com a ideia, senão eu vou continuar quixotescamente levantando essa bandeira sozinho. Eu tenho alguns cases que talvez a BRF queira se manifestar, vamos ver. Se isso crescer, eu acho que todos nós ganhamos. René de Paula Júnior falando, um grande abraço.